Oi, vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele regula e controla o nosso organismo. Então, ele vai regular o metabolismo, vai regular o crescimento e vai atuar tanto na reprodução, tanto influenciando as gônadas femininas e masculinas. E o sistema endócrino vai trabalhar em conjunto com o sistema nervoso e com os órgãos-alvos, que são os órgãos que serão controlados. Quem que atua, no sistema endócrino? São os hormônios. Os hormônios são o quê? São substâncias químicas que são liberadas por glândulas para a corrente sanguínea. E esse sangue, que está na corrente sanguínea que vai distribuir para o corpo ou para o órgão-alvo, quando não é um hormônio sistêmico, e vai gerar uma resposta ali. Mas para que esse hormônio seja recebido, para que ele atue e gere uma resposta, essa célula-alvo deve ter um receptor, que é quem esse hormônio vai se ligar para que ele possa agir. Então, o sistema endócrino, ele tem diversos efeitos no metabolismo, no crescimento, na regulação das emoções, na reprodução e até no sono. Então, por exemplo, o hormônio da tireoide, T3 e T4, ele atua de uma forma sistêmica no nosso corpo, regulando de diversas formas o nosso metabolismo. Enquanto o hormônio GH, ele é conhecido como hormônio do crescimento, ele atua influenciando diversos fatores para o nosso crescimento, tanto ósseo quanto dos tecidos que precisam acompanhar o crescimento. As emoções também têm diversos hormônios, incluindo o cortisol, que é o hormônio do estresse, e na reprodução, tanto LH, FH, progesterona, testosterona vão estar atuando para que haja reprodução. E o sono, a gente tem um hormônio muito conhecido, que é o hormônio da melatonina, que é o hormônio que regula o sono, a vigília. Então, a gente tem as glândulas. A gente tem dois tipos de glândulas. Tem as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. A glândula exócrina, ela é esse primeiro desenho que a gente tem aqui, onde ela tem um ducto que é formado por células epiteliais, e ele vai formar um ducto, como a gente consegue ver aqui, um tubo. E ele vai excretar substâncias, ou seja, para fora do corpo ou para as cavidades internas. Como assim? A gente tem as glândulas sudoríparas, a gente tem as glândulas sebáceas, que são glândulas que estão liberando para fora, da nossa pele, por exemplo. Mas a gente também tem glândulas exócrinas que vão liberar substâncias para cavidades internas do nosso corpo, mas não diretamente no sangue. Como, por exemplo, o pâncreas, ele tem uma função tanto endócrina quanto exócrina. Então, ao mesmo tempo que ele libera a insulina, que é um hormônio, lá no sangue, ele também libera o suco pancreático para uma cavidade interna, que é o duodeno, a primeira porção do intestino, que vai ajudar a regular, fazer digestão. Por isso ela é uma glândula mista. E a gente também tem as glândulas endócrinas, que são as glândulas que a gente vai estar falando delas aqui, que são elas que liberam hormônio para a corrente sanguínea. Então, como a gente vê aqui do lado da glândula exócrina, ela é uma glândula que ela não tem um ducto para fora do corpo, ela tá ali em volta do tecido epitelial e vai liberar diretamente no sangue, porque ela tá em volta ali de capilares. Então, aqui a gente tem as glândulas do nosso corpo. Lá no cérebro, a gente tem a glândula pituitária, que é a hipófise. A gente também tem a tireoide, o pâncreas,
a glândula suprarrenal ou adrenal, que é aquela glândula que fica em cima dos rins, e a gente tem as gônadas, que são os testículos e os ovários. Então vamos começar pela hipófise, que é a glândula pituitária. A hipófise ela é considerada uma das principais glândulas do sistema endócrino, porque ela produz muitos hormônios e secreta muitos hormônios, e por isso ela é chamada de glândula mestra. Tá? Então, quais hormônios a hipófise secreta e produz? Ela produz o hormônio GH, ou também chamado de somatrofina, que é o hormônio do crescimento e que vai estimular o crescimento. Ela também produz o TSH, que é o estimulante da tireoide, né, o hormônio tireoestimulante. Produz o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular ali o folículo. Né? O que é o folículo? O óvulo. Ele vai maturar o óvulo nas mulheres, né? Vai desenvolver o óvulo. E nos homens vai ajudar a maturar os espermatozoides, ativando as células de Sertoli, que é as células que eles têm lá no testículo. E o LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai fazer o desenvolvimento máximo do folículo e principalmente a expulsão do óvulo, que é quando vai ocorrer o que a gente chama de ovulação. Já nos homens, o LH vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona no homem. A testosterona também vai influenciar, né, ajudando a espermatogênese. E a gente também tem a produção do ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, que é aquele hormônio que vai estimular a produção do cortisol. E a gente tem a PRL, ou também chamada de prolactina, que é o hormônio da produção do leite materno. Então, aqui a gente tem um exemplo como que seria no homem a estimulação do LH e o FSH. Então, eu vou falar um pouco mais para frente da ação do hipotálamo, né? O hipotálamo libera hormônios, ou também chamados de fatores, que vão estimular a hipófise anterior a liberar FSH e LH. Então, as células de Leydig, que são essas daqui que estão em rosa, elas vão estimular a produção de testosterona. E as células de Sertoli, que são essas que estão verdinhas, elas vão estimular a espermatogênese. Enquanto nas mulheres vai acontecer da seguinte forma. Lá o hipotálamo, ele produz o hormônio, fator, que estimula a produção de LH e FSH. Mas, o que acontece aqui no ciclo? Conforme o folículo vai começando a se desenvolver, o próprio ovário, né, vai começar a liberar o LH, o FSH, e esse pequeno estímulo, né, dessa liberação desses hormônios vai acontecer o que a gente chama de feedback positivo. Ou seja, esse pouco de hormônio que foi liberado, ele vai estimular mais produção de LH, de FSH. Então, vai acontecer um momento que a gente vai ter um surto de LH. Então, o que acontece? O FSH vai estar ajudando aqui a desenvolver o folículo, e o LH vai acontecer um momento que vai ter um surto de LH e vai ter a liberação desse óvulo, que é o que a gente conhece como a ovulação. Então, é assim. Aqui a gente tem o cérebro, né, o telencéfalo, o diencéfalo, e aqui a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo ele produz hormônios, fatores que vão estimular a hipófise, que vai liberar hormônio para o sangue e vai influenciar o órgão-alvo. Então, o hipotálamo produz quais hormônios, ou também chamado de fatores, que vão estimular
os outros hormônios na hipófise a serem liberados no sangue para estar atuando. Então, o hipotálamo ele produz o GHR, que vai estimular a produção de GH na hipófise, na adenohipófise, que também é chamada de hipófise anterior. O GH vai estimular o fígado a também produzir o IGF, que também é um hormônio chamado de somatosmedina. Ele vai também auxiliar no crescimento. Então, enquanto o GH age aumentando a lipólise, que é a quebra de lipídios, né? Quebrando lipídios, a gente gera ácidos graxos que vão servir como fonte de energia para formar os tecidos. E também ele aumenta a glicose, reduz a captação de insulina nos tecidos. Então, por que ele faz isso? Fazendo a redução da captação da insulina, a gente vai aumentar a glicose que vai ser usada nos órgãos vitais, né? Enquanto os ácidos graxos vão ser a fonte de energia para os tecidos. E a gente vai ter o anabolismo, que são as produções de proteínas, e um leve crescimento de tecidos. Enquanto o IGF, ele vai estimular a mitose, que é essa divisão celular aqui, ou seja, a gente também vai ter crescimento ósseo. Então, a gente não pode ter só crescimento ósseo, a gente tem que ter crescimento de tecido também, de outros tipos, tecidos mole, para acompanhar todo o crescimento. E se a gente tem alteração nesses hormônios, né? Tanto lá na hipófise, se a gente tem alteração e está liberando demais esses hormônios ou liberando de menos, a gente pode ter tanto as condições que são o nanismo ou o gigantismo, ou seja, o nanismo, a pessoa não tem tanta produção dos hormônios do crescimento e fica com uma estatura mais baixa. Enquanto no gigantismo é o contrário, tem muita liberação desses hormônios, causando o aumento não só de estatura, mas às vezes do próprio crescimento de rosto, mandíbula, mãos. E ele tem um hormônio que inibe, ou seja, a somatostatina é o hormônio que inibe o GH, tá? Então, lá na criança, a gente tem o quê? A gente tem um osso, né? O osso longo. E nele a gente tem uma cartilagem, que é a cartilagem epifisiária. Essa cartilagem aqui, que é a cartilagem do crescimento, ela não é calcificada na infância, porque enquanto o GH está sendo liberado, entende-se que o corpo da criança vai continuar crescendo, vai ter crescimento ósseo. Então, não tem necessidade da cartilagem se calcificar. Mas, a partir do momento que a gente, né, para de produzir o GH, né, reduz, então vai ter a calcificação, que é esse daqui, o osso do adulto, foi calcificado a cartilagem. E é aquilo lá que eu disse, ó. A gente tem quebra de várias substâncias, que é o que a gente chama de catabolismo. A gente quebra lipídios para estar gerando, né, para estar fazendo um anabolismo de glicose, né, que é transformar, por exemplo, aqui os ácidos graxos em acetil-CoA, que vai participar do ciclo de Krebs, formando ATP, que é a energia que o corpo precisa nessa etapa do crescimento. O hipotálamo, ele também vai produzir a PRH, que é o hormônio que vai estimular a prolactina, que é o hormônio da produção do leite materno. Enquanto a dopamina, ele é o hormônio que inibe a prolactina. Então, a gente vê que a gente tem hormônios que estimulam a secreção de prolactina, lá na hipófise, e tem hormônios que inibem, tá? O GnRH, o hormônio produzido lá no hipotálamo, vai estimular a produção de FSH e LH na hipófise, que vai estimular o ovário,
a maturar e expulsar o óvulo, tá? No homem também vai ter a sua função, como foi falado anteriormente. E o TRH estimula o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, ele vai estimular, o hipotálamo libera o TRH, que estimula a hipófise a liberar TSH, que vai estimular a tireoide a liberar T3 e T4, que são hormônios que agem no metabolismo sistêmico, então eles vão estar envolvidos no metabolismo do corpo todo, tá? E alterações desses hormônios podem causar cretinismo, que gera ali um retardo mental, e o cretinismo acontecia em alguns países antigamente pela deficiência de iodo, que já não é mais comum, por conta que o sal de cozinha é iodado, né? E o iodo ele é fundamental para a produção desses hormônios. Mas alterações na tireoide ou na hipófise podem causar hipo ou hipertireoidismo, que vão ser causados, né, por problemas na hipófise ou problemas autoimunes. E o CRH, produzido lá no hipotálamo, estimula a hipófise a liberar ACTH, que estimula o córtex da suprarrenal a liberar cortisol. Então, em cima do rim, a gente tem uma glândula chamada suprarrenal ou adrenal, e ela tem uma parte mais externa, que é o que a gente chama de córtex. O córtex da suprarrenal vai liberar cortisol. O cortisol ele é inibido por feedback negativo. Então, assim que a gente começa a ter muita liberação de cortisol no sangue, começa a ter inibição desse hormônio para que tenha um controle muito equilibrado dessa substância no nosso corpo. Então, o cortisol mantém a glicose do sangue em níveis adequados durante o estresse físico, emocional ou jejum prolongado, trauma, e garante energia para os órgãos vitais. Então, o cortisol, ele ajuda a controlar também inflamação, porque o cortisol, ele produz proteínas que podem estar inibindo esses mediadores químicos da inflamação e ajuda a regular a imunidade, metabolismo. Ele vai aumentar a gliconeogênese no fígado, que é a produção de glicose através de substratos. Quais substratos? Aminoácidos, porque o cortisol também faz catabolismo de proteínas no músculo, ou seja, ele quebra proteínas lá do músculo para gerar aminoácidos para a gliconeogênese. Então, e também a gliconeogênese pode ser feita, né, com glicerol, lactato, e faz a lipólise, que é a quebra de gordura, que gera glicerol ou ácidos graxos, que também vão liberar energia, tá? Então, por que isso? Como eu disse, o cortisol ele é o hormônio ali que vai atuar em situações de estresse. Então, por exemplo, eu estou num jejum muito prolongado. O cortisol vai ajudar nessa questão desse estresse, né, do jejum prolongado. Como? Ele vai arrumar outras fontes de energia, como os ácidos graxos, os aminoácidos, para estar dando energia que o corpo precisa. Essa daqui é a glândula adrenal, aquela que fica em cima do rim e vai liberar os hormônios. Aqui, a região externa, que é o córtex, né, a casca da glândula adrenal, a gente tem 3 regiões, tá? Então, ela tem uma região mais interna, uma mais intermediária e uma região mais interna e a medula. Na medula, a gente tem a produção de adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios que vão estar ajudando o nosso corpo em situações de luta ou fuga, tá? Mas
na parte mais externa, a gente tem a produção de aldosterona, que regula água e sal no sangue, regulando também a pressão arterial. A gente tem na parte intermediária do córtex a produção de cortisol, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse. E na parte mais interna do córtex, a gente tem a produção de hormônios andrógenos, que são hormônios das características sexuais que a gente tem lá na puberdade, que vão dar as características, né? Tanto femininas ou masculinas na puberdade. Agora, a gente vai falar da hipófise posterior. Então, como eu mostrei aqui, ó, a gente tem a hipófise, e a hipófise ela se divide em adenohipófise, que é a hipófise anterior, e neurohipófise, que também é chamada de hipófise posterior. A hipófise anterior produz esses 6 hormônios que eu citei: GH, produz a prolactina, FSH, LH e hormônio estimulante da tireoide. E o hormônio que estimula o cortisol. E a hipófise posterior, ela produz principalmente esses 2 hormônios aqui, que é a ocitocina, hormônio que é responsável pelas contrações uterinas, a amamentação e vínculos afetivos com o bebê, e o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina, porque também atua na regulação, no aumento, né, da pressão arterial. E regula a água no corpo humano. Então, como que funciona? A produção de ocitocina no nosso corpo, como que ela é estimulada, né? A gente tem um núcleo que vai estar produzindo, mas ela funciona como feedback positivo. Diferente do que eu falei lá do cortisol, que ele é inibido por feedback negativo, que quanto mais a gente produz cortisol, assim que tem um aumento de cortisol na corrente sanguínea, há em cascata a diminuição da produção desse hormônio, tá? Já a ocitocina é diferente. Então, lá no parto, o feto desce para a parte inferior do útero, distendendo o colo uterino, e essa distensão vai aumentar as contrações, que vai aumentar a produção de ocitocina lá na neurohipófise. E a ocitocina, o que ela faz? Ela aumenta a contração uterina, que vai aumentar a distensão, né, o estiramento do colo uterino, que consequentemente vai aumentar mais a citocina, ou seja, vai ficar nesse ciclo aumentando, um estímulo aumentando o outro. É assim que age a ocitocina, nesse caso aqui a gente está falando. E o hormônio ADH antidiurético, que eu disse, como que ele age? Como eu disse, ele aumenta a pressão arterial e também aumenta a água no nosso corpo. Então, por exemplo, em situações de estresse, no caso, quando a gente está desidratado, está precisando de água, o nosso corpo vai priorizar água pra gente. Então, na urina, a gente libera um pouco de água, sim, mas em situações assim muito extremas, que a gente está desidratado, o nosso corpo precisa tirar água da própria urina, que seria excretada lá no rim, né? Lá da própria substância que está passando lá nos túbulos renais, para voltarem para o sangue, para servirem no nosso corpo e não para serem excretadas. E como que ele faz isso? O ADH é liberado lá no sangue, o DH vai entrar na célula do ducto coletor, que são os ductos que a gente tem lá na menor parte do rim. A gente tem os néfrons, e os néfrons têm os túbulos que vão estar filtrando o plasma, substâncias que vão estar sendo excretadas no final. Então, o ADH ele age da seguinte forma: ele vai entrar na célula do ducto coletor e ele vai estimular as aquaporinas, né? Então, as aquaporinas vão lá,
vão abrir os canais de aquaporinas, que são os canaizinhos aqui que vão transportar a água. Então, a água vai poder passar do ducto coletor, né, do lúmen do ducto coletor para o sangue. Desse jeito, a gente vai aumentar aqui o volume, né, no sangue e a gente vai conseguir priorizar a água para o nosso organismo. Agora, falando da hipófise posterior, ela é estimulada pelos núcleos do hipotálamo. Então, diferente dos fatores que a gente falou lá, que vão estimular a adenohipófise, quem vai estar liberando hormônios para a hipófise posterior são os núcleos lá do hipotálamo. Então, a gente tem esses núcleos aqui, núcleo supraóptico e núcleo paraventricular. Esses núcleos vão produzir o ADH, né? O núcleo supraóptico produz o ADH e o núcleo paraventricular produz a ocitocina. Então, funciona da seguinte forma, né? O hormônio, ele é produzido e empacotado no corpo celular do neurônio e ele vai ser transportado para os vasos sanguíneos, né, os capilares, e vão ser liberados no sangue. E é isso, pessoal. Bons estudos!